Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, nós nos alegramos, Senhor, na tua presença e diante da tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite não apenas para expressar ao Senhor o nosso louvor através dos cânticos, a nossa gratidão através do ofertório, as nossas petições e clamores, mas estamos aqui principalmente, ó Deus, para ouvir-te, ó Pai, para ver Jesus, para ouvir do teu santo evangelho, a palavra do Senhor que não apenas nos trouxe a vida, mas que tem nutrido os nossos corações de encorajamento, de correção, ó Deus, na medida em que somos admoestados, exortados e animados para uma vida que de fato seja agradável, Senhor. Ó Deus, nós, diante da tua palavra que já foi lida, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dirija, que nos conduza com a tua palavra. E também, ó Deus, que o Senhor faça cada ouvinte nesta noite um ouvinte sincero, pronto, disposto a ouvir a tua palavra, a recebê-la com prontidão e a sair daqui, ó Deus, para viver segundo aquilo que ouvir. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos uma nova série pela manhã, Graça Envolvente. Ouvimos a primeira mensagem desta nova série e agora também nós começamos uma outra série nova. Nós estamos agora diante de nós o Evangelho segundo o registro de Marcos. Nós vamos percorrer os próximos meses nas palavras do Evangelho conforme registradas por Marcos. E durante esse período nós estaremos ouvindo a respeito da pessoa, das ações, da obra do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus. A série chama-se Servo, Salvador e Rei, uma exposição do Evangelho de Marcos. E esperamos que durante estes meses, estes dias que nós estivermos envolvidos com esta exposição tão preciosa do Evangelho de Deus, muitos de vocês possam se encantar ainda mais com o Redentor. Quem sabe no meio do caminho muitos que ainda não tenham de fato o abraçado como o Senhor de suas vidas possam prostrar-se aos seus pés, rendendo-se completamente em seus corações à glória do nosso Jesus. É assim que nós propomos essa caminhada aos irmãos. E nesta noite nós vamos começar do começo, falando aqui das primeiras palavras registradas por Marcos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falando-nos a respeito do começo do Evangelho. Aqui nós encontramos João apresentando as coisas principais, fundamentais, a respeito daquilo que é importante na abertura aqui deste livro das Sagradas Escrituras. Aqui nós vamos encontrar a autoridade de Jesus sendo apresentada. E já no início Marcos faz isso. Mas não apenas isso, ele nos apresenta a autoridade de Jesus como servo sofredor. Aquele que
fora tão detalhada, descritivamente apresentado por Isaías na sua profecia. Aqui nós vemos uma coisa em comum. Nós não vemos uma combinação costumeira, que é a combinação entre autoridade e sofrimento. Palavras que não costumam ser associadas uma à outra. Nós temos o costume de ver reis, rainhas, que são investidos de autoridade, muito distantes do sofrimento, ou da combinação de autoridade com o sofrimento. Estas são expressões que, combinadas, sugerem-nos alguma coisa paradoxal. Nós olhamos, por exemplo, para presidentes da República dos diversos países, o que nós vemos são agentes sempre cercados pelo serviço secreto, pelos melhores dos seguranças da nação. Nós sempre encontramos pessoas muito difíceis de serem acessadas. Nós vemos nações mergulhadas em crises, como por exemplo o nosso próprio país, crescentemente numa crise, mas lá a figura da autoridade preservada, guardada, né? Enquanto a nação está mergulhada, muitas vezes em privações, ela se hospeda num hotel cuja diária é em torno de 35 mil reais. Então, não é costumeiro ver autoridade e sofrimento associados. Mas nós veremos isso neste Evangelho. Nós veremos Jesus, a maior autoridade do universo, sendo apresentado como servo sofredor. Nós veremos aqui Jesus caminhando em sofrimento para atingir a plenitude da sua autoridade sobre todos aqueles que o Pai lhe deu, sobre o povo dado a ele. Nós vamos ver Marcos estabelecendo Jesus tanto como autoridade divina, como um servo sofredor. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito com uma finalidade específica. Ele foi escrito como uma forma de encorajamento aos cristãos romanos que estavam sob o cerco do perverso imperador Nero. E então Jesus, esta autoridade da vida desses irmãos, é apresentado como aquele que é chamado de um servo sofredor, como forma de lhes trazer ânimo, esperança e encorajamento. Ele contém muito da pregação de Pedro, com quem Marcos estava intimamente associado em Roma. Alguns inclusive pensam que o próprio Pedro teria estimulado Marcos a fazer esse registro. Mas aqui então nós, certamente, na transposição do tempo, dos seus destinatários em Roma para nós hoje e nos próximos domingos, também seremos grandemente encorajados por este Evangelho. Seremos animados nas nossas lutas. Vamos conhecer um Jesus que sofreu. E vamos encontrar também a porção de privilégio que existe em tomarmos parte do seu sofrimento. Mas nós vamos conhecer muito mais do que simplesmente o simples encorajamento. Nós vamos alcançar profundidade a respeito da pessoa de Jesus. E Marcos ele vai propor isso através de duas sessões dentro do livro. Do capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai falar muito daquilo que Jesus fez na Galileia. Tomando a Galileia como seu lugar, ele vai mostrar, enfatizando a autoridade de Cristo como Filho de Deus, ele vai apresentar Jesus chamando e comissionando os seus discípulos. Ele será apresentado repreendendo os escribas e fariseus, identificando a sua família espiritual, pregando em parábolas, demonstrando o seu poder sobre a natureza e também sobre aqueles que estão física e espiritualmente enfermos. Jesus será apresentando, realizando outros milagres, tais como a alimentação dos 5.000, será apresentado andando sobre as águas. Enfim, tudo isso demonstrando a sua autoridade e culminando na confissão de Pedro, no verso 29 do capítulo 8, quando Pedro diz que tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Messias. Na segunda sessão, do capítulo 9 até o capítulo 16, Marcos ele já vai começar a apontar para a obra redentora de Jesus, falando e expondo o seu sofrimento, a sua condição como servo sofredor. Ele deixando a Galileia,
e lançando o seu rosto resolutamente para os eventos em Jerusalém. E em Marcos 10, 45, nós encontramos a peça central desta segunda sessão do livro, quando ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Estes capítulos servem certamente para colocar Jesus na perspectiva do cumprimento profético de Isaías 53, onde detalhadamente, descritivamente, Isaías nos fala do servo sofredor, nos fala do Redentor que vem para receber sobre si tudo quanto é necessário para expiação e propiciação, para ser o salvador do seu povo, para ser o resgatador daqueles a quem o Pai lhe deu. Aqui nós veremos com, ao mesmo tempo, brevidade e objetividade, mas também com precisão. Marcos apresentando Jesus como cumprimento da profecia do Antigo Testamento, como a plenitude da promessa de Deus de salvação do seu povo. Marcos então começa esta grande apresentação na abertura do capítulo 1, verso 1, nos falando da pessoa do Evangelho. Vejam comigo o verso 1. Ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é preciso, assim como há muita habilidade de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao abrir a grande carta do Evangelho que estudamos, aqui também nós vemos uma precisão de palavras utilizadas aqui por Marcos para abrir esse Evangelho. Ele está dizendo aqui o que é, na verdade, o verdadeiro título deste livro. O Evangelho segundo Marcos nada mais é do que isto que nós encontramos no primeiro versículo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é o Evangelho de Marcos. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo o registro que fora dado a Marcos fazer. Isso serve para dizer muito da direção que Marcos vai usar em toda a sua escrita aqui no livro. E nós precisamos ter sempre em mente que aquilo que nós encontramos aqui, estas palavras, são a mais absoluta expressão da própria palavra de Deus. Aqui nós temos a palavra de Deus infalível, inerrante, inspirada pelo próprio Deus, dita pelo próprio Deus, a ser escrita e a ser dita aos homens. E há algumas expressões muito interessantes aqui neste versículo. A primeira delas é a palavra princípio. Muitos poderiam designar apenas como a ideia do começo ou da abertura do livro. É o ponto de partida do registro de Marcos, mas significa muito mais do que isso. Para Marcos aqui, princípio ou começo das coisas seria simplesmente voltar a Gênesis capítulo 1, verso 1, onde Deus informa-nos os atos da sua criação. Aqui ele está falando, na verdade, de um novo princípio. Um ato agora de Jesus, uma nova criação, onde nós iremos ser conduzidos, levados a uma nova terra e a novos céus. É o Novo Testamento começando com o segundo Adão, de maneira equivalente ao Antigo Testamento tendo começado com o primeiro Adão. Ele, ao usar esta expressão princípio, ele está nos chamando a atenção de que aqui nós temos um novo começo. Aqui nós temos o começo do Evangelho. Aqui nós temos o começo de uma nova criação. Um novo momento importante da história. O novo Adão sendo apresentado à humanidade. Todo o Antigo Testamento estava apontando para este princípio, ou para este novo começo. Toda a história da redenção aguardava por esse novo começo. Do mesmo modo, João também trabalha no capítulo 1 do seu livro, começando falando também deste princípio, também apresentando o segundo Adão, dizendo que este estava lá no princípio, desde o começo, em todas as coisas. Ele
que é, na verdade, aquele em quem todos nós somos colocados agora, como uma nova criação de Deus. E então João abre com a expressão do Logos lá no princípio, e Marcos com essa expressão mais histórica, mais ligada à ação do próprio Senhor Jesus, que agora abre-nos uma nova etapa importante da história. Portanto, Marcos esclarece que princípio é o início do Evangelho. Mais uma vez, não é o começo do livro em si, que é um dos 4 evangélicos canônicos, mas o início da boa notícia, o início da boa nova. E é significativo nós lembrarmos que haviam 400 anos de silêncio, desde que o livro do profeta Malaquias havia fechado as suas últimas palavras, e agora Deus volta a falar ao povo. Uma coisa interessante sobre o significado, o sentido da palavra evangelho, é que ela era uma notícia que sempre vinha adiante, que sempre chegava antes. Era utilizada para dar relatórios de vitória de campos de batalha. Também foi usado para descrever o aniversário do imperador ou o dia em que este havia subido ao poder. Mas agora aqui ela é usada no singular e sempre no artigo definido, de uma maneira que ela não é simplesmente uma notícia, ela é a notícia. É o começo da exposição de uma notícia que se esperou diante de um silêncio de 400 anos. O povo estava meio que já acostumado, porque não obstante Deus não estar inativo, ele estava silente por 4 séculos. E agora esta notícia irrompe, surge como um novo começo, com a apresentação daquele que vai trazer salvação ao seu povo. Portanto, não é uma boa notícia que pode ser duplicada ou repetida em algum momento, mas é a boa notícia, é a notícia sobre Jesus Cristo. E é nesse sentido que Marcos está aqui utilizando a expressão princípio. Marcos ele reforça isso para mostrar o sentido da sua colocação quando ele diz que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho é de uma pessoa. Não é uma notícia que pode simplesmente se propagar e se repetir por aí e ser confundida e misturada com outras. Mas é a notícia, e a notícia de uma pessoa. O James Edwards, comentando o Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte: na compreensão de Marcos, portanto, o Evangelho é mais que um conjunto de verdades, ou mesmo um conjunto de crenças. Ele é uma pessoa, o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, não é que nós estejamos reconhecendo que os ensinamentos de Jesus não sejam importantes, que doutrina não seja importante, mas aqui ele está nos chamando a atenção para o fato de que a doutrina mesmo tem uma finalidade: apontar para Jesus. Nós cantamos a canção antes da pregação, justamente para apontar e deixar claro qual é o objetivo da pregação. Por que a pregação é importante? E quando ela de fato é importante? Quando ela é sobre Jesus. Nós temos aprendido, nós temos ouvido de que tudo de Gênesis a Apocalipse é sobre Jesus. Se você ouve um sermão, por melhor que seja a sua apresentação, por mais elaborado que seja o seu conteúdo, se ele não te apresenta Jesus, ele é uma péssima apresentação. Ele será ruim para você. É precisamente por isso que nós enfatizamos tudo a respeito da centralidade de Jesus. O que de fato é importante sobre doutrina, sobre ensinamentos, ou sobre qualquer coisa relacionada ao cristianismo, é porque estas coisas dizem respeito a Jesus. Portanto, esta é a primeira coisa que Marcos nos chama aqui a atenção. Há uma pessoa do Evangelho.
Não é simplesmente tomar conhecimento de alguma coisa, não é simplesmente se informar de alguma coisa, ou aprender sobre determinadas coisas. É quem está no centro de todas essas coisas. É de quem, é a quem todas estas coisas pertencem. A Jesus. Muitas vezes nós veremos Marcos simplesmente dizer, ele ensinou-lhes, sem nos dizer o que foi ensinado. Por quê? Porque no centro e aquilo que de fato tem maior importância em todas as coisas é a pessoa. É Ele que é o próprio Evangelho. Ele não dá detalhes sobre os longos discursos de Jesus, como outros evangelistas fazem, que escreveram a diferentes públicos e obviamente com um foco diferente. Ele simplesmente se concentra nas ações de Jesus e em colocar o pé sobre suas palavras e afirmando a importância da sua própria pessoa. Portanto, quando nós somos aqui apresentados a este início do Evangelho, a este novo começo, nós somos apresentados a uma pessoa. Se nós formos observar aquilo que Paulo faz no início da carta aos Romanos, ele também faz da mesma coisa. Quando ele deixa muito claro de que o Evangelho não é dele, Paulo, mas fora anunciado pelos profetas, ele fora dado pelo próprio Senhor Jesus. O dono do Evangelho, o próprio Evangelho. Não é apenas boas notícias a respeito do que Jesus pode fazer, mas é a boa notícia de quem Jesus é. E então ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui há algumas coisas importantes que nós precisamos observar nos usos que Marcos faz, que ele tanto nos apresenta Jesus na sua humanidade, quanto Jesus na sua divindade. Ele nos apresenta Jesus, que é a forma grega do hebraico Joshua, que significa Deus é salvação, que é o nome revelado pelo anjo antes de Jesus nascer. Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que nós encontramos em Mateus capítulo 1, verso 21. A humanidade de Jesus nos sendo apresentada. Aquele que necessariamente precisava ser homem, para que pudesse tomar o nosso lugar, para que pudesse ser o nosso substituto, para propiciar os nossos pecados, receber a ira justa de Deus sobre si, no nosso lugar. Mas ele também nos fala de Cristo, que significa ungido, o equivalente ao hebraico Messias, o título que Pedro dá a Jesus na sua confissão, no capítulo 8, verso 29, quando diz, tu és o Cristo, tu és o Messias. Certamente uma confissão que Pedro faz, mas ainda com um princípio de entendimento a respeito do que isso significava. Não que isso deponha contra Pedro. Nós sabemos que de fato a sequência da vida de Pedro, os seus atos seguintes, vão demonstrar claramente que ele não havia ainda compreendido completamente isso que ele declara. Mas isso não o derruba, isso não o desqualifica, porque até a obra de Jesus na cruz, ninguém poderia entender completamente o sentido da expressão Cristo, Messias. Portanto, meus irmãos, ele enfatiza aqui a centralidade da pessoa de Jesus neste Evangelho, nesta boa nova, nesta boa notícia que agora passa a ser anunciada, neste novo começo, neste novo princípio, nesta nova era, neste novo tempo em que agora nós passaremos a ser colocados para o segundo Adão e já não mais no primeiro Adão. O título que Marcos assume é que Jesus é o Cristo. Ele é o escolhido de Deus, ungido
por ele, Deus, para libertar o seu povo, para trazer grande salvação ao seu povo. E Marcos então nos afirma aquilo que está essencialmente ligado a Jesus e aquilo que era necessário para Jesus poder fazer aquilo que ele fez. Jesus, portanto, é nos apresentado plenamente homem e nos é apresentado plenamente Deus. E ele enfatiza a sua divindade, o que fez com que a classe religiosa, a elite religiosa de sua época ter ficado completamente irada, enfurecida. Mas esses nomes não apenas descrevem a pessoa de Cristo, mas descrevem e enfatizam o trabalho que ele haveria de fazer. Ele é Jesus, ele é a nossa salvação, ele é o Filho de Deus, ele é o libertador escolhido para o povo de Deus. Ele foi apresentado-nos com toda a autoridade para cumprir com a vontade do Pai e salvar o seu povo. E assim é que Marcos estabelece tanto a pessoa e a obra de Cristo como o conteúdo do Evangelho. Portanto, é muito importante que nós venhamos a entender isto. O Evangelho não é simplesmente uma boa notícia. É a notícia. A boa notícia. O Evangelho não é simplesmente sobre algo que Jesus poderia fazer. É sobre quem Ele é. O Evangelho é a pessoa de Jesus, em um sentido mais estrito, mais fechado da nossa compreensão a respeito dele. É por isso que é muito significativo, em dias como os nossos, observar bem as expressões do cristianismo, porque elas podem conter ensinamentos, expressões, doutrinas, e ao mesmo tempo padecer cruelmente, terrivelmente daquilo que é fundamental, que é a própria pessoa de Jesus. Por conta disso que Mike Horton escreveu o livro Cristianismo Sem Cristo, porque é possível que você encontre igrejas e denominações inteiras que adotem, sigam em grande extensão doutrinas cristãs, ensinamentos das Escrituras, mas que carecem daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental, a centralidade de Cristo em todas estas coisas. Isso, na prática, nós temos visto em muitas coisas, não apenas no ensino, na pregação que nós falamos. Quantas pregações moralistas você tem ouvido, que falam usando a Bíblia de moralidade, mas que não apresentam Jesus? Estes dias, um americano esteve aqui em Brasília, falou no seminário presbiteriano, eu não pude estar lá, mas eu soube de uma frase genial que ele teria dito durante a sua palestra, referindo-se à psicologia ou ao aconselhamento moralista, quando ele diz que se você no aconselhamento de uma pessoa faz ela se sentir muito bem e deixe de lhe apresentar a Cristo, a Jesus, então você fez um péssimo trabalho. Isso é extremamente verdadeiro. Não há nada que seja salvador que você possa apresentar a alguém que não seja a própria pessoa de Jesus. Jesus, ele não é apenas o Salvador, ele é o Senhor necessariamente de todos quantos ele salva. Porque o que simplesmente ele tem a dar não é apenas dos seus ensinos e das suas doutrinas, mas de si mesmo. Doutrina fundamental que nós veremos no decorrer de tudo é a união com Cristo, a necessidade que todos têm de estarem nele, para que de fato possam ser salvos. Entender isso, meus irmãos, nos livra, nos ajuda contra o legalismo. A necessidade de entendermos que, longe da compreensão da centralidade da pessoa de Jesus, como o Evangelho de Deus para nós, como a justiça de Deus que se deu por nós, nós incorreremos sem isso em autojustiça. Quando deixamos de entender que o nosso louvor a Deus
é a exaltação de Cristo, como o conteúdo das canções que nós cantamos esta noite. Nós trilharemos o caminho da autojustiça, cantando músicas que falam daquilo que a gente pode fazer para Deus, dos nossos sentimentos para Deus, como se estas coisas fossem relevantes ao Evangelho. João começa dizendo: o que é importante, o que é relevante no Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que bênção entender isso. Que necessidade temos de entender isso. É nesse Cristo que a salvação foi realizada, e somente nele o povo de Deus é resgatado da ira de Deus e redimido do cativeiro do pecado. Ele está no centro de todas as coisas. Ele, em todas as coisas que foram feitas, nele foram colocadas. Ele é o supremo do universo. Na expressão do apóstolo Paulo, em Colossenses 1, 15 a 20, ele é tudo. E nele nós encontramos o sentido e a compreensão de todas as coisas, e fora dele nós achamos o nada. Nele todas as coisas subsistem. Fora dele tudo é tragédia, tudo é feiura, tudo é condenação, tudo é perdição. Ele é a pessoa do Evangelho. É a primeira coisa que Marcos nos traz aqui na abertura deste livro. A partir do verso 2 até o versículo 8, ele nos traz uma outra coisa importante, mas não tão importante, e que a própria importância dessa segunda coisa é a afirmação ou a reafirmação da importância da pessoa do Evangelho, Jesus Cristo. Aqui, a partir do verso 2, Marcos nos fala do preparador do Evangelho. Ele mostra que o Evangelho não é isolado do Antigo Testamento. Nós temos aqui um princípio, nós temos um novo começo, nós temos uma apresentação de uma boa nova, mas que está toda fundamentada, e que fora toda anunciada, e que fora toda estabelecida no Antigo Testamento. Tudo quanto se esperava está relacionado a esta boa nova, e este preparador do Evangelho está completamente em consonância com o Antigo Testamento, com o cumprimento daquilo que for anunciado. E a expressão é justamente aqui que nós encontramos na abertura do verso 2. Ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A expressão como está escrito é a fórmula padrão do Novo Testamento para introduzir uma citação do Antigo Testamento. Como é uma expressão aqui adotada para indicar o cumprimento de uma profecia que havia sido anunciada. E que profecia aqui? A profecia de um preparador, de um mensageiro. A primeira parte do verso 4 também fala disso, apresentando-nos este mensageiro, dizendo que apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. E no verso 6 diz: as vestes de João Batista, ou de João, eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Algo que fora anunciado no Antigo Testamento e agora por Marcos apresentado sucintamente como um cumprimento daquilo que houvera sido profetizado no Antigo Testamento. A história da redenção é realizada no tempo de Deus, no caminho de Deus. Cumpre-se. Deus cumprindo o que houvera anunciado pelos seus profetas do Antigo Testamento. Portanto, não só a pessoa do Evangelho havia sido profetizada e anunciada, mas havia sido profetizado e anunciado um mensageiro, um preparador, aquele que seria o precursor do Redentor, do Messias. O verso 2 é uma referência àquilo que fala o profeta Malaquias, capítulo 3, verso 1.
aquilo que Malaquias houvera profetizado 400 anos antes. E agora, neste rompimento com o silêncio, nós vemos o cumprimento sendo apresentado, sendo afirmado pelo evangelista Marcos. Foi lá em Malaquias a última vez que as pessoas tinham ouvido falar de Deus. A profecia falou de um mensageiro que apareceria preparando o caminho. A figura desse mensageiro era muito comum naquela época. Pessoas que iam adiante de alguém, limpando o caminho, tampando buracos, tirando pedra e preparando a chegada daquele que estava por vir. E agora imagina a emoção dos crentes, dos convertidos, 4 séculos depois, ouvindo que o precursor, que o mensageiro havia chegado, que aquele que chegara e estava sendo anunciado, significava que Deus estava rompendo o silêncio, não obstante não estivesse inativo por 400 anos, e para apresentar aquele que era o Salvador, o libertador do povo. Portanto, meus irmãos, Marcos introduz estas palavras que são familiares aos seus leitores, à comunidade da igreja de Roma, justamente para trazer-lhes o encorajamento que nós havíamos mencionado antes, para animá-los. Olha, João Batista, esse que está lá pregando no deserto, é aquele mesmo de que falaram a Malaquias, Isaías, é o precursor do Messias. Ele está vindo, ele está surgindo, ele surgiu no deserto para justamente abrir caminho para o Messias. No versículo 3, Marcos identifica ainda mais esse mensageiro, citando Isaías 40, verso 3, quando ele diz que o precursor seria a voz do que clama no deserto. O deserto na Escritura é sempre visto como o lugar de Deus preparar o seu povo para a libertação de uma determinada pátria, de um determinado período de cativeiro. O conteúdo da mensagem do pregoeiro é muito claro. Ele não é apenas a voz do que clama do deserto, mas aquele que diz ao povo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todos os 4 evangelistas citam esses textos. Todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, fazem isso textualmente. E a preparação para o Messias deveria ser antecedida por um mensageiro. A ação em si seria do próprio povo. Eles são ordenados aqui a preparar o caminho do Senhor, atendendo a mensagem do mensageiro, e isso vai ficar mais claro lá na frente. Portanto, meus irmãos, Marcos dá o tom do início. Ele diz: olha, o Evangelho tem uma pessoa, é Jesus, mas não é algo novo, simplesmente novo no sentido estrito da palavra. Não é algo que está sendo inventado agora, mas é o mesmo Evangelho que for anunciado pelos profetas, o mesmo ou a mesma pessoa do Evangelho que for anunciado no Antigo Testamento, e que também for anunciado como tendo um preparador da sua chegada, um mensageiro que lhe antecederia. O texto de Lucas, ele é mais detalhado com relação a essa consideração. O texto diz o seguinte: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aquele que for anunciado como Elias que muitos esperavam. Vocês sabem bem que há um entendimento de que a morte de Elias não foi uma morte normal. E o povo de Israel, o povo judeu, sempre esperou a volta de Elias. Mas o retorno de Elias, a ideia do profeta do deserto, e daquele que iria ser o precursor e o preparador do caminho, Lucas está mais detalhadamente agora dizendo aquilo que Marcos brevemente nos apresenta, é João Batista, aquele que vem antecedendo ao Senhor, preparando o caminho para o Senhor. Mais uma vez para dizer que Deus é fiel, cumpre as suas promessas, e tudo quanto for anunciado, agora começa a se cumprir. O Salvador está chegando, e o seu precursor vem à frente, para, como diz o texto aqui, no espírito e poder de Elias, preparar o caminho para o Messias. Marcos tem aqui a imagem tanto das vestes dele, como da sua própria dieta, como uma conexão clara com aquilo que é falado a respeito deste precursor no Antigo Testamento. Ele identifica no verso 6 dizendo: as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A mesmíssima expressão usada para Elias no Antigo Testamento, nós vamos encontrar no texto do Antigo Testamento exatamente a mesma expressão. E agora Deus estava falando novamente ao seu povo. E a aparência de João no deserto não é acidental. Ele amarrou-se ao profeta Elias, que também era um profeta do deserto, que também é descrito com estas maneiras de se vestir e com esta mesma dieta. Portanto, meus irmãos, o precursor também era uma confirmação de que o Evangelho estava se instaurando, se revelando, se mostrando, conforme fora anunciado no Antigo Testamento. Mas o texto também fala da mensagem deste preparador, não apenas da sua pessoa confirmada como cumprimento profético, mas deixa muito claro a natureza e o conteúdo da sua mensagem. O texto diz que João veio pregar, e que ele é a voz de choro, como uma forma de preparação para Jesus Cristo, o Filho de Deus. E qual era a mensagem de João? E como as pessoas seriam preparadas para a chegada do Messias? Marcos diz que João veio pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados, um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Há três coisas importantes aqui na mensagem de João Batista. A primeira delas é o fato de que ele pregou o batismo. O batismo não era novo para o judeu, era uma forma de inclusão dos prosélitos gentios ao povo judeu. Era a maneira, só que agora nós vemos um batismo diferente aqui, totalmente diferente, porque agora João não está batizando gentios convertidos, mas está batizando judeus. Porque o que ele quer dizer com isso é que o judeu precisava passar por uma mudança, assim como o pagão gentil. Olha, vocês não entenderam o que Deus comunicou a vocês. A mesma argumentação que o apóstolo Paulo faz no início da carta aos Romanos, quando fala da vantagem que os judeus tinham, mas o fato deles não terem entendido o Evangelho de Deus. Quando eles viam na própria vantagem que tinha a lei, algo errado, a própria justiça, ou o próprio interesse e a necessidade de serem eles cumpridores da lei. Não entenderam o Evangelho, e agora João diz: olha, e por isso mesmo, vocês precisam da mesma mudança que o pagão gentil precisa. Vocês precisam de um caminho de conversão. Vocês precisam de mudança.
E o batismo é extremamente relevante e importante porque ele é o sinal, ele é a expressão externa da coisa interna. Ele é o sinal visível da representação da coisa interna. Então, para envolver-se com o Messias, é necessário mudança. Vocês simplesmente não podem continuar como estão. Deus ficou 4 séculos em silêncio. Depois de Malaquias ter proferido a dura sentença de Deus contra o povo de Judá. Depois de ter exposto o cinismo de Israel. Depois de ter exposto a eles a sua falta de compreensão da eleição, do que significa ser o povo de Deus. E então ele rompe com uma pregação de um batismo, e também de um batismo que chama ao arrependimento. O rito do batismo em si não foi o suficiente. Deveria haver arrependimento. João não ensinou que o batismo produzisse isso, mas que era necessário arrependimento para o batismo. Ele diz: arrependei-vos, mudem de ideia, mudem de mente. Vocês precisam mudar o curso da vida de vocês. Essa era a mensagem do precursor. Mas é preciso aqui, para não perdermos a magnitude do que está sendo ensinado, considerar mais uma vez o público judeu de Marcos. Ele estava chamando-os a se arrependerem, significando claramente que a pecaminosidade deles devia ser considerada, e sobre isso eles deveriam mudar de ideia. E sobre isso eles deveriam se converter para que pudessem ser batizados. E é significativo também o lugar escolhido para isso. O Rio Jordão, o deserto. O deserto é historicamente o lugar do julgamento de Deus e ao mesmo tempo o lugar de sua libertação. O povo precisava mudar de vida para serem batizados e para serem assim preparados para poder receber o Messias. Endireitarem os vossos caminhos. Há 2 coisas aqui ainda que são importantes de serem consideradas neste batismo do arrependimento. A primeira delas é a expiação, o que significa a remoção do pecado. Vejam o Salmo 103, verso 12. A palavra de Deus diz: quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isaías 44, 22 diz: eu limpei as tuas transgressões como uma nuvem espessa. O que a palavra de Deus o tempo todo reivindica, chama a nossa atenção é: esta remoção do pecado só é possível através do sangue derramado de Jesus. João escreveu no capítulo 1, verso 29, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso estava na base da mensagem e da pregação do precursor, do mensageiro que antecedeu o Messias. A segunda verdade que se contém neste batismo de arrependimento para perdão de pecados é a propiciação. A ira de Deus sendo satisfeita e a pena para o pecado sendo paga. Jesus, e somente Ele, podia tomar o nosso lugar. E o povo judeu precisava entender isso. E é isso que João Batista anuncia a judeus, e é isso que Marcos registra ao seu público em Roma, a respeito desta mesma mensagem. Efésios capítulo 1, verso 7 diz que nele, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 1, versos 13 e 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O dom do Evangelho que Paulo apresenta à igreja de Roma é precisamente o mesmo, com uma outra linguagem, mas com o mesmo conteúdo de verdade, quando ele diz: olha, vocês têm um problema com Deus.
e vocês não conseguem resolver esse problema com ele. Arrependei-vos da própria confiança de vocês, na vantagem que tiveram em ter a lei, e arrependei-vos de confiar na sua própria justiça, e possam agora assim olhar para a justiça de Deus. Como diz João, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis a solução para o nosso problema com Deus, o próprio Deus. Só Deus poderia resolver, e resolveu o nosso problema com Ele. Essa era a mensagem. E ela apenas confirma o próprio conteúdo da apresentação inicial feita pelo evangelista Marcos. Cristo é o próprio Evangelho. Quando nós falamos dele como a justiça de Deus, nós estamos falando de propiciação. Ele mesmo lá no nosso lugar, recebendo tudo, pagando o que nós não éramos capazes de pagar. E expiação, porque era preciso remover o pecado. Do contrário, nós não voltaríamos a ter comunhão, relação com Deus. Deus continuaria em silêncio conosco. E se hoje nós ouvimos a palavra de Deus tão vivamente em todos os nossos encontros, não apenas no culto público, mas na escola dominical, nos grupos pequenos de homens, mulheres e jovens, nos nossos encontros de treinamento, se nós podemos ver tão vivamente a palavra de Deus sendo dita aos nossos corações, foi porque Deus mesmo veio e resolveu o nosso problema com Ele. João Batista é nos apresentado como precursor desta própria anunciação. Ele simplesmente é o preparador, aquele que nos traz, primeiramente, a boa nova, a notícia, mas uma consciência que é da mesma magnitude, da mesma excelência que nós deveríamos ter. O mesmo João Batista que agora no verso 8, ele diz: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito. E ao dizer, desde que ele mesmo faz a obra, ele no verso 7 diz e pregava dizendo: após mim vem aquele que é poderoso, mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das suas sandálias. Ele é tudo sobre Ele. É por isso que na sua oração registrada em João 3,30, ele diz: convém que Ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, como esta regra de conduta é fundamental no cristianismo. Eu gostaria de fazer um registro diante desta expressão da conduta, da espiritualidade de João Batista, para exortarmos a respeito de alguns comportamentos que têm acontecido na internet. Pastores estão sendo chamados de mito. Pregadores do Evangelho estão sendo alçados à figura de celebridade, estão sendo bajulados. Em eventos, forma-se fila para tirar foto e para pedir-se autógrafo. Não é este o objetivo do Evangelho, não é isso que um anunciador do Evangelho deveria desejar, ou certamente deseja. Não é isso. João Batista foi o precursor de Jesus, o seu mensageiro, aquele que veio adiante dele, e ele disse que não era digno sequer de lhe desatar as sandálias. E numa oração, e numa expressão de profunda espiritualidade, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu recebi em uma certa ocasião uma foto de um púlpito numa igreja de Miami, quando fiz matérias com o pastor Francisco Leonardo, pastor missionário holandês que foi diretor do SPN, trabalhou longamente no Brasil, e esta foto em sua inscrição continha uma advertência ao pregador. Escrita no púlpito de madeira, ela dizia: lembre-se, nós viemos aqui
para ver e ouvir Jesus. Este é o grande ponto fundamental no começo do Evangelho. Jesus é a pessoa do Evangelho. O precursor João Batista nos chama a atenção para o conteúdo da mensagem e para a nossa postura em relação ao Evangelho. E a postura de João Batista foi a de se diminuir, a de se fazer pequeno, e a de dizer que convém que Jesus tenha o máximo e que nós venhamos sempre a diminuir. Há uma regra de ouro na homilética das igrejas continentais. Eles dizem que se as pessoas saem da igreja falando mais do pregador do que de Jesus, foi um péssimo sermão. Se a erudição do pregador aparece mais do que a mensagem de Jesus e do que Jesus, foi um péssimo sermão. Isso você já ouviu da boca de muitos puritanos. Conta o episódio que Samuel Rutherford teria sido seriamente elogiado por uma de suas ovelhas, e ele, cabisbaixo e desanimado com o elogio da sua ovelha, ele disse: "Ô minha irmã, creio que a irmã não entendeu o propósito da coisa. Não é para mim que você tem que olhar depois de um sermão. Não é sobre mim que você tem que falar depois de um sermão. É para Jesus. E é de Jesus que você tem que falar e ocupar os seus pensamentos." Ele diz: "Porque se a irmã pudesse olhar dentro do meu coração, a irmã fugiria daqui 3 dias e 3 noites, sem olhar para trás." João Batista tinha consciência disso. E ele diz que não era digno sequer de desatar as correias das sandálias de Jesus. O apóstolo Paulo tinha consciência disso, quando ele dizia: "Eu, o maior dos pecadores." Quando ele se considera até mesmo uma espécie de aborto, por ter sido um insolente perseguidor da igreja, mas que agora vivia com a honra e o privilégio de pregar a mensagem de Jesus. Mas o tempo todo, insistentemente, apontando para Cristo e dizendo: "Não olhem para cá, olhem para lá, para Ele, o autor e consumador da nossa fé, crucificado, morto e ressurreto." É Ele. Ele é o mito. Ele é o maioral. Ele é o gigante do universo. É sobre Ele a nossa mensagem, os nossos assuntos, as nossas conversas. Muitas pessoas estão continuando a viver na escravidão do pecado, porque não entendem essas verdades, porque simplesmente não entendem o perdão de pecados, a mudança de vida, a grandeza daquilo que o Evangelho fez conosco, nos removendo não apenas condenação, mas nos removendo culpa. Ele pregou Cristo e não a si mesmo, João Batista, justamente para que o Evangelho pudesse fazer o que fez na vida daquelas pessoas. João Batista não tinha seguidores de si mesmo, mas os apontava o tempo todo para Jesus. Era para Ele, era para o Redentor que Ele estava o tempo todo apontando. Ele proclamou a posição de Cristo. E Ele diz: "Nós não somos dignos de estar perto dEle." Ele proclamou o poder de Cristo. E Ele diz: "É Ele quem vos batizará no Espírito Santo." Ou seja, a obra quem faz é Ele. Neste batismo do Espírito Santo por Cristo, tudo muda nas nossas vidas. Nós passamos a ser habitados pelo próprio Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz que o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual você tem de Deus. Nós somos completamente recriados.
por esta obra gloriosa do nosso Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, concluindo, Deus é fiel às suas promessas. Promessas que Ele faz para a sua própria glória. Plano, decreto que Ele realizou para constituir o seu próprio povo. Expressão da sua própria glória. O batismo é apenas para os crentes, para esse mesmo povo que é o povo de Deus. Por isso que ele é e deve ser corretamente ministrado. Por isso que a disciplina eclesiástica é tão importante na igreja, porque ela é a prática do Evangelho. É ela que diz, olha, isso não é o Evangelho. Viver assim não é próprio daqueles por quem Cristo morreu, daqueles que foram mudados por Jesus, daqueles que estão sendo por Ele mesmo recriados. Quando nós aplicamos a ministração do sacramento do batismo, há muita e severa seriedade nisso. Por isso que João Calvino o nomina a sua ministração correta dentre as marcas da verdadeira igreja. E por isso que a terceira marca é justamente a disciplina eclesiástica. Porque esse Jesus, o Filho de Deus, lida, trata com os que são seus. Ele é seguramente muito claro nisso, quando ele diz que muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu conheço o meu povo, que ouve a minha voz, que a reconhece. Esses eu conheço. O impacto da mensagem de João, o verso 5 diz que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: você já ouviu e já respondeu a mensagem de João Batista, o precursor do Messias, o preparador da mensagem? Você já se arrependeu dos seus pecados, rendeu-se aos pés de Jesus, e não necessariamente a moralismo ou alguma proposta religiosa, mas aos pés do Rei? Você está aos pés dele, rendido, entregue. Lembre-se de uma coisa: ele jamais será o seu Salvador se ele não for o seu Senhor, se ele não dominar a sua vida. Isso significa que ele não salvou a sua vida. Portanto, ouça a mensagem do profeta: arrependei-vos. Arrependei-vos da sua pecaminosidade, arrependei-vos da sua moralidade, de confiar nas suas obras, na sua própria justiça. Arrependei-vos e ajoelhai-vos aos pés do servo, Senhor, Salvador e Rei de todo o universo. Entrega a tua alma a Jesus, renda-se a Ele e entenda que Ele é tudo sobre o Evangelho. Ou você tem tudo dele, ou você não tem nada dele. Ou é tudo para Ele, ou nada será dele. Feche os seus olhos e vamos orar.